Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Um feliz 2022, um ano muito abençoado. A gente está retomando aqui o canal. Vocês sabem, fiquei um pouquinho afastado, não produzi conteúdo nesses últimos tempos. E agora a ideia é retomar os nossos estudos de fundos imobiliários. A princípio, eu vou fazer aqui vídeos de atualização daquelas análises completas que a gente já fez. No vídeo de hoje a gente vai falar do REC R11. Esse é um fundo que a gente fez um vídeo bem completo lá em março de 2021. Tem também uma entrevista com o Max, gestor do REC R11 aqui no canal. Então tem muito conteúdo já sobre REC R. A gente vai fazer essa atualização pegando o atual relatório gerencial, comparando ali com alguns dados lá de março de 2021, quando a gente fez aquele conteúdo. Esse fundo é enorme, tem aí 2,3 bilhões de reais de PL, mais de 140 mil cotistas, 85 operações de CRI, então é um fundo muito sólido, um fundo muito tranquilo para se investir, pelo menos para quem está começando. A gente sempre sugere aí para ir atrás dos fundos maiores, dos fundos mais líquidos, né? Então, bora para esse estudo, espero que vocês gostem, como falei para vocês. Por enquanto, só atualização, mais para frente, se Deus quiser, a gente volta com aquelas análises bem completas. Então deixa um like, deixa um comentário, vamos interagir. Aproveita e deixa aqui também nos comentários qual outro fundo que a gente já fez conteúdo que você gostaria que a gente fizesse atualização. Bora para esse vídeo! Iniciando o nosso vídeo de estudo, atualização aqui do REC R11. O REC R11 é um fundo administrado pela BRL Trust, consultor de investimento REC Gestão de Recursos. Eles fazem, o trabalho de gestor, mas eles têm essa alcunha aí de consultores. Rentabilidade alvo do fundo IMAB mais 1% ao ano. Lembrando, o IMAB é uma cesta de títulos do Tesouro IPCA+. Patrimônio líquido do fundo hoje em 2,3 bilhões de reais. Quando a gente fez o vídeo do REC R11, lá com o relatório gerencial de março de 2021, esse patrimônio líquido estava em torno de 1,4 bilhão. Então a gente vê que essa é uma primeira diferença interessante. O fundo cresceu demais, 1 bilhão de reais praticamente. Hoje aí está com um PL de 95,3, ele está negociando num PVP mais ou menos de 1,04, 1,05. Naquela época o fundo negociava com um ágio maior de 12%. Taxa de performance não tem, esse é um dado relevante. A gente gosta aí de fundos que não cobrem taxa de performance, especialmente quando eles são de papel e não fazem muito giro de carteira, que é o caso aqui do REC R11, e a taxa total dele 1,2%. A gente vê que o número de cotistas também é muito grande, 143.931 cotistas. Lá atrás era menos de 65 mil cotistas, então uma evolução muito grande também. Em 14 de janeiro de 2022, o fundo trouxe um resultado aí de 35 milhões de reais, que deu um rendimento de 1,45. E eles também informam que o fundo encerrou o mês com 97,3% dos recursos alocados em CRIs. Então a gente gosta de fundo de papel que tem um percentual muito relevante do PL realmente em operações de certificados recebíveis imobiliários. São 85 operações hoje. Naquela época que a gente fez o vídeo lá em março, eram em torno de 60 operações. Então o fundo cresceu demais em número de operações, em número de PL, em número de cotistas. Passando um pouquinho pelas alocações do mês, CRI Hotel Rosewood 2, projeto hoteleiro do complexo Cidade Matarazzo. Lembrando que o RECT 11, que é o fundo aí de lajes corporativas da REC, tem também lajes lá no Cidade Matarazzo. A taxa de aquisição do CRI foi de IPCA mais 7,5%. A gente vai ver que a carteira fica em torno aí de IPCA mais 7,4%, IPCA mais 7,5%. Também teve aí o CRI Vocan, atua principalmente no segmento de loteamentos em Santa Catarina, um CRI de IPCA mais 8%. CRI Cortel, no segmento de cemitérios, crematórios, serviços funerários e planos previdenciários, um CRI de IPCA mais 7%, CRI VCA 2, o fundo adquiriu novas cotas desse VCA, então já tinha aí dentro do portfólio, IPCA mais 7%. E o CRI Embraed também foi uma nova aquisição de novas cotas de um CRI que já estava lá dentro, IPCA mais 7%. CRI Colmeia, esse daí tem uma taxa mais interessante, IPCA mais 10%. Esse CRI está em vários fundos imobiliários, o EQIM 11, por exemplo. Outro dado interessante nesse relatório gerencial foi a explicação de que em dezembro o fundo realizou sua primeira operação compromissada. Esse foi um tema que foi bastante abordado aí
em dezembro e agora em janeiro, essas operações compromissadas, que são vistas, né, como uma alavancagem dos fundos de papel, captando aí o total de 60,5 milhões de reais, que representa 2,6% dos ativos. E eles informam que a razão dessa compromissada veio em função de uma captação inferior ao esperado na 11ª emissão. Eles esperavam aí 550 milhões de reais, veio 478 milhões de reais, e aí tinha menos recurso disponível para fazer a alocação do pipeline de CRIs. Fizeram esse tipo de alavancagem, deram alguns CRIs do ativo do REC R11, buscaram ali alguns recursos para fazer novas operações, e lembrando, a compromissada ela tem uma obrigação de recompra no futuro, é isso mesmo que eles estão falando para a gente, né? A operação compromissada permite pagamentos antecipados e será amortizada com os retornos que ocorrerão neste período. Uma operação com um valor bem baixinho do PL, 2,6% dos ativos, não vejo grandes problemas. Marquei aqui para a gente observar no PL o que eles têm. Em CRI, 2,3 bilhões de reais, fundos imobiliários representam aí 20 milhões de reais, que dá 0,8%. Esses 20 milhões estão alocados lá no SNCI, o fundo de crédito da Suno. Eles têm também cotas de fundos de investimento com liquidação diária, 45 milhões de reais. Outros ativos aí que são menores, 449 mil, e a gente vê que o total do ativo 2,4 bilhões. Então, nesse gráfico aqui à direita fica muito claro, né? 97% do PL realmente direcionado a CRIs. Isso é uma vantagem, acho que é um trunfo, mostra que o REC-R consegue realmente originar muita operação. A gente vê vários fundos de papel partindo para um percentual relevante da carteira em fundos imobiliários. A gente vê, por exemplo, IRDM, CPTS são os mais claros, mas outros também, como BCRI, VRTA, também tem uma parcela já relevante de fundos imobiliários. Olhando agora a composição da carteira, alguns dados passando bem rapidinho. O primeiro deles, esse segmento aqui de pessoa física, são créditos imobiliários que eles trouxeram lá da Brazilian Securities. A gente vê que são originações bem antigas, né? 2009, 2011, 2013, 2014. Lembrando que essas operações são financiamento imobiliário ou home equity. Outro dado que eu quis marcar aqui pra gente, série das operações, a maior parte delas é de série sênior ou de série única. Eles têm também subordinada, mezanino, mas o grosso mesmo fica nessas operações que em tese são mais seguras. Marquei aqui de rosa pra gente o CRI CHB. Esse é um CRI que deu default, inclusive foi exatamente no mês de março que eles anunciaram aí o default, o problema nessa operação, e quando a gente fez o vídeo, inclusive vale muito a pena observar o vídeo, fazer a comparação, tá aqui no card para vocês. Eles estão em processo de execução das garantias, que são fidejussórias, né, garantias pessoais como aval, fiança, e também da execução de imóveis, ok? Na segunda parte da tabela eu quis marcar aqui a questão de duration. A gente vê que eles não têm muito preconceito com duration, né? Tem duration de 1,4, 1,6 anos, tem também duration aí de 6 anos, de 11,7 anos, 7,1 anos. E por percentual do ativo, a gente vê que cada operação representa muito pouco do PL. Isso é muito interessante, né? Caso venha realmente ter muita operação dando problema, como foi o caso desse CRI CHB, isso não vai impactar demais no rendimento. São 85 operações, cada uma delas representa aí menos de 1% do PL. São poucas aí que passam um pouquinho disso. Por exemplo, esse CRI da Gafisa que tem 4,2%. Isso traz segurança para o cotista, um fundo de papel muito diversificado. Para fechar, eu trago aqui a anotação de LTV de 51%. Ele diminuiu de março para cá, era um LTV de 57%, e a duration da carteira aumentou um pouquinho, 3,8%, lá em março era de 3,5%. Na sequência, o fundo traz uma descrição de cada um dos CRIs da carteira. Não vou passar aqui por isso, mas se você tem interesse no REC-R ou se é cotista do fundo, vai dar uma olhadinha, pega alguns pelo menos que representam mais do PL ali para entender qual tipo de operação, qual tipo de garantia que está ali forjada nesse tipo de CRI, ok? Partindo para uma área mais bacana do relatório gerencial, a parte de distribuição de indexadores. Hoje a gente vê que a carteira está em 74% em IPCA, 17% em CDI, 5% em IGPM. Lá em março eles tinham 43% em IPCA, CDI representava 31% e o IGPM 15%. Então a gente vê, obviamente, uma migração muito grande para operações em IPCA. Inclusive, na live que a gente fez de entrevista com o Max, gestor do fundo, ele mesmo disse que foi um dado do mercado, né? As operações estavam saindo muito em IPCA, era difícil, dado o momento, saiu a operação em CDI, então foi natural
a gente vê essa migração, vários fundos passaram por isso. Hoje a gente vê uma luta aí para conseguir mais operações em CDI. Olhando agora para as taxas, a gente vê que em IGP é de 9,14%, ela aumentou um pouquinho frente a março, que era de 8,75%. Em IPCA 7,74%, caiu um pouquinho, era 8,16%. Essas operações em TR pré-fixada já estavam no portfólio. E em CDI a taxa aumentou um pouquinho de 5,17%, antes era 4,86%. Olhando agora para a distribuição por risco, a gente percebe que 34% voltado para o segmento pulverizado, que tem vários devedores ali dentro do CRI, e o risco corporativo, que é mais voltado aí para uma única empresa, um lastro específico, né, de um único devedor, 66%. Lá em março a concentração em corporativo era de 61% e pulverizado 39%, então a gente vê que aumentou um pouquinho. E até é interessante perceber que esse fundo ele conseguiu manter as taxas dele em níveis bem interessantes, sem ter que se expor tanto ao crédito pulverizado, que demanda uma avaliação de cada CRI de forma muito mais criteriosa. Segmento de devedor, a gente percebe aqui que o grosso está em incorporação e loteamento, representa aí 55% da carteira, e fora disso tem também investimento imobiliário com 24%. Só a título de comparação, lá em março a incorporação era 35%, loteamento 23%, então está bem próximo. E essa área de investimento imobiliário representava só 10%, aumentou bastante aí 24%. Investimento imobiliário abrange hotel, abrange operação BTS, ok? E tem também esses CRIs de pessoa física de 9%, era mais ou menos isso que tinha também lá em março. Multipropriedade hoje representando 4%, lá em março era de 3%. A gente percebe que é um fundo que não se expõe demais a esse segmento. Também em live com o Max a gente já abordou esse tema, dá uma olhadinha na live também que ficou sensacional, vocês vão ter muito conteúdo sobre a mentalidade do gestor do REC R11. Um dado que eu sempre gosto de falar para vocês é a questão de ter um portfólio variado de securitizadoras, eles trazem aqui que são 10 securitizadoras trabalhando com o REC R11, isso demonstra um bom trânsito, também você não fica refém de um único tipo de processo. Olhando agora para a DRE, é interessante a gente ver que em todos os fundos da REC, o relatório gerencial traz o lucro em regime competência e o lucro em regime caixa. E a gente percebe aqui uma clara evolução desse fundo em termos de rendimentos. Lá em janeiro de 2021, com 3 emissões a menos, ele trazia aí 14,4 milhões de reais de rendimentos. Hoje, em dezembro de 2021, ele trouxe aí 35 milhões de reais, então mais de 20 milhões de crescimento em rendimentos. E eu quis marcar aqui em amarelinho para a gente que em todos esses meses o fundo conseguiu distribuir pelo menos R$1 por cota, né? E para fechar, a distribuição de dividendos em 2021, 13,9, isso muito atrelado à questão da inflação, da correção monetária, que contribuiu muito para esse resultado expressivo. Pessoal, o que eu tinha para falar de atualização de REC R11 era isso. É um fundo que cresceu demais, como a gente viu, em número de cotistas, em tamanho de PL, em número de operações, cada vez mais diversificado, cada vez mais sólido, cada vez com menos risco em cada tipo de operação. Isso traz um conforto muito grande, negociando com ágio, hoje com um ágiozinho um pouquinho menor do que ele já teve. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Em breve eu pretendo voltar com as análises mais completinhas, mas por enquanto a gente vai fazendo essas atualizações. E aproveita e deixa o comentário aqui embaixo para dizer qual é o fundo que você quer que eu faça a atualização na semana que vem. Isso é muito interessante, esse diálogo com vocês, essa interação é muito bacana. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.